Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live para tratar de assuntos sobre psicologia. E a gente está trabalhando o tema psicologia e comunicação humana. Um tema que interessa muito a psicologia, né? A forma, essa complexidade, né? Que é a forma como a gente se comunica, né? O ser humano é um serzinho, né? Que tem essa brincadeirinha aqui que a gente faz, né? Que é se comunicar utilizando muitos significados e significantes, né? Podendo ter um arsenal, né? Um material muito rico, né? Esse joguinho que é do brincar, né? Com escolher coisinhas que possam significar as ideias que passam pela nossa cabeça. Né? A gente falou e está falando, né? Está falando ainda desse momento muito especial nas nossas vidas, na nossa jornada como seres humanos, né? Na nossa jornada pessoal como seres humanos, que é o momento em que a gente entra no universo da comunicação humana. É alguma coisa. A gente ganha essa possibilidade, né, desse brinquedo, né, disso que a gente está fazendo aqui agora, trocar ideias e filosofar e guardar conhecimento, trocar conhecimento, tudo que levou a gente a ser o que o humano é hoje em dia, né? Vamos dizer que nos permitiu, de uma geração para outra, né, eu guardar um conhecimento e passar esse conhecimento para frente. Né? Primeiro, através dos contos, por isso que é muito importante, né, os contos são muito importantes na nossa história. Hoje em dia a gente tem, né, quer dizer, só há 5.000 anos a gente tem a comunicação escrita. Né? O ser humano, ele tem, segundo os fósseis, né, que foram encontrados, os mais antigos, né, o ser humano tem cerca de 350.000 anos. Agora você imagina a história, que a história, a partir do momento que começa a comunicação escrita, só tem 5.000 anos. Então a gente pode pensar em 345.000 anos em que o conhecimento foi passado de uma geração para outra, de um ser humano para o outro, e depois ficou de uma geração para outra, através dos contos, das histórias, né, que acumulavam, né, dos ditos populares, né, que acumulavam esse conhecimento e passavam para frente, né, de como se faz as coisas. Através dos mestres artesãos, né, que ensinavam alguma coisa que eles aprenderam para as próximas gerações, e era uma relação em que o aprendiz era auxiliar, e auxiliando ele ia aprendendo a arte, né, e ao mesmo tempo passando por um teste, assim, no sentido de que se ele podia aprender aquela arte, né, se ele merecia aprender aquela arte. Essa relação onde esse conhecimento humano era passado através dos mestres artesãos, né, tudo que se fazia, teve uma guinada com o início do Estado, né, da ideia de Estado, né, a partir da famosa Revolução Francesa, né, e das revoluções que foram derrubando as monarquias, e com isso foi instituída a escola. A escola ficou detentora, né, ela é um braço representante do governo, e veja, mesmo em governos em que você não tenha, a educação não está só na mão do próprio governo, vamos dizer assim, as escolas
estaduais, federais, municipais. Há também escolas particulares, mas as escolas particulares elas são regidas pelo governo, né? Por instituições, né? Então, os contos, né? A comunicação, ela foi fundamental para a gente conseguir ir acumulando conhecimento, né? O ser humano descobria alguma coisa e tinha como passar para a próxima geração que já nascia, né? E em pouco tempo tinha a possibilidade desse saber e diante, né? A partir desse patamar do que se sabia, construir mais saber. Tudo isso passado para a próxima geração, que tinha a possibilidade de catar isso tudo e construir mais saber, né? Mais conhecimento acumulado. E foi através desse processo que nós chegamos nesse aqui agora, nesse momento em que nós estamos, nessa coisa que seria fantástica para o ser humano de qualquer outra época, que é se comunicar através dessa telinha aqui, né? Dessa coisa. Conseguimos tecnologia para colocar satélite girando em torno da Terra, conseguimos tecnologia para tudo que a gente tem hoje, né? Que, claro, há possibilidade de mais, né? Acho que a gente pode chegar mais longe se a gente não acabar, né? Acabar se destruindo o planeta e se destruindo junto, não consumir tudo, né? As nossas possibilidades de conhecimento são infinitas, né? Elas podem ir aumentando. Claro que, como a gente sempre diz aqui, sempre vai haver um mistério sobre mim mesmo, né? A gente não sabe tudo, a gente não tem onisciência, né? Não. A gente tem consciência e inconsciência e vai buscando ampliar. Então a comunicação humana, né, ela é diferente de todos os outros animais, porque assim, veja, os animais não têm como passar conhecimento de uma geração para outra. Claro que eles também fazem isso, né? Todos os outros animais. Veja, o instinto seria algo nesse sentido que vem das outras gerações. Não exatamente o instinto, claro, né? O instinto é algo primal, né? Que a gente pode, os instintos ou as pulsões, né? Cada um usa um nome, sobrevivência e procriação, né? Então, assim, mas os reflexos decorrentes dessas pulsões básicas, né? Em outras palavras, para trazer um exemplo, todo macaquinho já nasce grudando, né? Todo ser humano também, se você acabou de nascer, você puser o dedo aqui, ele fecha e gruda, e você consegue levantar um bebê que acabou de nascer, né? Assim, já nasce com isso, já nasce com a capacidade de sugar, é só pôr o seio na boca que ele já vai sozinho, né? Então veja, todo ser humano já nasce, se ele vai cair de costas, ele faz assim, algo que fecha a nuca, sozinho, acabou de nascer. Então veja, são informações que vieram da onde? Né? Vieram das outras gerações. Tá? Essa coisa do agarrar está muito associada a agarrar nos pelos, nas costas, né? Ou na barriga da mãe, né? Da macaquinha, e o bebê que agarra bem sobrevive. Os pezinhos também fazem assim, tá? Tanto a mão quanto o pé. Já nasce com isso, sobrevive. Então, é como se os nossos antepassados, todas as nossas gerações anteriores nos ensinassem a já nascer agarrando. Como é que isso é comunicado? Né? Como é que isso chega na gente? Através do instinto, através da pulsão, né? Através dos nossos reflexos. Então isso há de alguma forma, dado até pela própria natureza. Né? Eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção, a gente tinha um gato em casa, e esse gato nasceu em casa, nunca foi assim pro mato, né? Tinha jardim, mas nunca foi pro mato, sempre é um gato da cidade. Mas teve uma época que a gente comprou sabe essas coisas de colocar embaixo da porta, assim, no pé da porta, para isolar a porta, que são redondas assim, e a gente comprou uma que tinha vários triângulos
que é de areia e tal, né? Mas é de pano por fora. A gente comprou uma que tinha vários triângulos e lembrava muito uma cobra. Né? E aquele negócio ficava ali assim debaixo da porta. E o gato passava ali, ele via aquele negócio e fazia... Né? E mas como? Esse gato nunca viu uma cobra. O gato nunca tinha visto uma cobra. Né? E ele tinha uma coisa com aquilo, toda vez que ele passava perto, ele fazia. De onde veio isso? Como é que ele tinha isso já por si, já nasceu com isso? Né? Era um reflexo. Né? Esses são os reflexos chamados. Né? Muitas vezes assim, o seu reflexo tá bom, né? Porque eu desviei, ou porque eu pulei, o goleiro tem um reflexo bom. Né? Não, isso daí não é bem reflexo. Né? Isso é um treinamento, reflexo são essas coisas mais primais com as quais a gente já nasce, né? Uma coisa que se protege, né? Uma coisa vai pegar no nosso olho, ele fecha sozinho, né? Como eu disse, já nascemos agarrando, já nascemos mamando, né? Então, assim, veja, é uma comunicação das gerações anteriores que facilita, que ajuda, é um conhecimento passado de geração para geração que facilita a vida das gerações atuais. Olha que interessante, né? Facilita. Transmitido pelo próprio... Não sei, já nasce com isso, né? Pela coisa do instinto da vida, né? A vida com V maiúsculo, né? Se manifesta através de duas pulsões, né? Toda vida quer se manter viva e toda vida quer reproduzir mais vida parecida consigo mesma, né? Transmitir, né? Então, sobrevivência e procriação, esses instintos. Agora, o ser humano desenvolveu esse instrumento, né, que permite criar muitos e muitos e muitos significados e significantes, né, ter já disponível na linguagem na cultura que a gente se insere, né, nas várias línguas que há no mundo, né, e que nos permite também criar palavras novas, né? As atuais gerações, né? Os atuais faladores, nós aqui que somos, né? Que estamos compartilhando esse momento da história da humanidade, a gente cria as nossas palavras, né? A gente cria gírias que depois são incorporadas, a gente mistura, né? Outro dia eu estava vendo o Mussum, né? Um filme sobre o Mussum, se empirulitar, né? Cacildes, né? Quer dizer, a gente pode criar linguagem e isso ser incorporado e criar significados significantes, né? Por que a gente usa a gíria? A gente usa a gíria porque a gíria ela vai preencher um espaço que não está exatamente significado, né? A gíria é um significante que vai preencher um espaço que não está exatamente significado por nenhuma das palavras dos significantes, palavras são significantes, nenhuma das palavras que já existem. Então eu vou criar uma palavra e o outro vai entender isso e vai reproduzir, né? Conforme ele se identifique com isso, ele perceba algo que ele sente, ou que ele vê, ou que ele... E que aquele significante, a gíria, explica melhor do que qualquer palavra. Do que qualquer palavra que já existe. E aí a gíria pega. E muitas vezes a palavra passa a ser incorporada. Né? E a língua é uma coisa viva. Né? A língua vai se transformando conforme as gerações. As palavras vão mudando. Né? Então, assim, esse jogo significante, significados, tá, que o ser humano tem disponível é uma coisa fantástica. Eu vou tocar num tema, eu vou falar de um tema, né, que é
que é muito especial, muito interessante, que é comunicação e metacomunicação. Comunicação e metacomunicação. Eu estou sempre de olho se surgir alguma pergunta, tá? A gente vai para onde a pergunta nos levar, tá? Comunicação e metacomunicação. O que seria essa tal metacomunicação? Por que esse nome, né? Meta. Porque metacomunicação está associada à comunicação da comunicação. Hã? Pois é, a comunicação da comunicação. Seria uma comunicação que transita numa via não explícita. Né? Você tem essa primeira via de comunicação, daquilo que eu estou falando, e tem uma segunda via, que é aquilo que eu estou dando a entender. Né? A gente também poderia dizer, né, o texto e o contexto. Né? O texto comunica, o contexto comunica. Quer dizer, o texto dentro do contexto comunica. Então, tem duas comunicações. Tem a comunicação do texto, que é essa primeira linha, e a comunicação do texto dentro do contexto também comunica. A gente pode pegar um exemplo simples, né, para ficar mais fácil de entender. Essa live é das 7 às 8. Essa live é das 7 às 8. Se chegasse lá pelas tantas da live, eu disser, olha gente, são 7h59, né? Muito obrigado, né? Qualquer coisa assim. Veja, quando eu digo são 7h59, né? Eu estou informando a hora simplesmente. É a mesma comunicação de alguém que me pergunta, que horas são? Eu digo 7h59. Eu estou informando a hora simplesmente? Não, não só. Há uma segunda comunicação que está na hora de terminar a live. Que eu não digo. Eu não explicito ela, né? Olha, 7h59, está na hora de terminar a live. Não, eu só digo 7h59, né? Até a próxima, barará, qualquer coisa assim. Então, veja, o contexto cria uma segunda comunicação. E todas as comunicações que a gente faz, eu dei um exemplo muito simples, mas todas as comunicações que a gente faz, né, elas sempre vai haver uma metacomunicação. Sempre vai. E a metacomunicação, como ela? Sempre vai haver uma metacomunicação. Pera, acho que é melhor eu falar mais de metacomunicação. Sempre vai haver uma metacomunicação em cada frase que a gente troca. Né? Tem um assunto que é muito interessante, que é quando a diferença, né, entre a comunicação e a metacomunicação, quando elas são antagônicas, que vai criar os chamados paradoxos da comunicação humana. Há paradoxos na comunicação humana que, vamos dizer assim, não há em outros animais. Tá? Se um cachorro está rosnando, né? Bem, ele não está blefando, né? Ele pode te atacar. Ali pode sair alguma coisa que ele... Né? Ou ele não está fazendo isso porque ele está feliz com a sua presença. Né? Ele não está fazendo isso tentando demonstrar alegria. Ele não está fazendo isso por uma ironia, por uma brincadeira. Né? Entende? Ele está sendo. Né? A comunicação do animal, né, ela é direta, ela transita nessa primeira linha. Né? O ser humano tem essa coisa da metacomunicação, né, que a gente dá a entender. Eu posso dizer assim, tudo bem?
Você que sabe. Tudo bem, já disse. Você que sabe. Veja, no tom transita uma comunicação diferente da do conteúdo, né? Uma coisa que na meta a comunicação é tudo bem. A metacomunicação é não tá tudo bem. Isso é dado a entender. Eu não assumo, eu não faço uma comunicação direta. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não. Eu digo sim, está tudo bem. Só que eu transmito por uma outra via, né, que não está tudo bem. Então está tudo bem, não está tudo bem, ou está tudo bem, não está tudo bem, o que pode ocasionar uma cisão, né, uma quebra, né, pode me ocasionar desespero, pode me ocasionar taquicardia, pode me ocasionar uma série de coisas. Eu que ouço essa comunicação e dependo dessa resposta. Entende? Exatamente por causa desse paradoxo. Por isso a metacomunicação ela é importantíssima para a psicologia. O tal do inconsciente transita, a comunicação inconsciente transita pela metacomunicação. Isso que não é dito, é dado a entender. Né? Como o inconsciente ele tem essa duplicidade, né? Ele quer se revelar por um lado e por outro quer se proteger, quer manter a sua inconsciência, né? Ele continua querendo ser velado. Por um lado ele quer ser revelado, por outro ele quer se manter velado. Né? E ele transita nessas duas coisas, ele faz as duas coisas. Né? Então assim, o inconsciente se comunica nessa linha não explícita. Tá? Nesse lugar que a gente pode fazer a seguinte imagem. A comunicação caminha por aqui, a metacomunicação caminha por algo que vai, né? É parabólico. Né? É reto, é parabólico. Então, muitas vezes, nós mesmos, né, não estamos conscientes do que metacomunicamos. A gente comunica, metacomunica, e nem sempre, dificilmente, muitas vezes, não está consciente do que metacomunica. A metacomunicação, ela vaza, né? É como se algo que... Né? E a pessoa que recebe a comunicação e a metacomunicação também, muitas vezes, não entra em contato direto, não assume, não percebe o que a metacomunicação comunica. Mas, mesmo sem perceber diretamente, mesmo sem tomar consciência do que essa metacomunicação comunica, esse receptor, ele manda uma resposta como quem sabe disso. Sabe num lugar em que não acessa totalmente. Mas também manda a resposta que metacomunica algo que diz a isso que foi metacomunicado por esse emissor. Então veja, entre esse emissor, receptor e claro, e depois, se eu dou a resposta, esse passa a ser emissor, esse receptor, então nessa conversa tem algo que se comunica diretamente, então há uma comunicação, e algo que é dado a entender, que é uma metacomunicação, que é parabólica. Reta, parabólica. Texto, o que o texto significa dentro do contexto. Geralmente, eu não tenho consciência disso que é metacomunicado. Isso vaza.
Esse receptor recebe essas comunicações. Essa metacomunicação, muitas vezes o receptor não toma consciência, mas ele dá uma resposta que contém uma linha direta, também uma comunicação, e uma metacomunicação que vai conversar, e precisa ser entre aspas, porque não é uma conversa direta, vai conversar com isso que metacomunicou desse emissor. E os inconscientes conversam por essa via da metacomunicação. Nossos inconscientes têm uma conversa cuja nossa capacidade de total consciência sobre ela é limitada, limitada à nossa capacidade de lidar com isso que é comunicado de forma inconsciente. Se a gente conseguir ler, né, conseguir captar essa comunicação, uma série de demandas que a gente vai precisar dar conta, então nem sempre a gente é capaz de entender, de explicitar o que é metacomunicado. Então a gente manda metacomunicado. Quer dizer, essa metacomunicação é um sei não sei, há essa duplicidade. Eu sei e não sei ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que é difícil, muitas pessoas têm dificuldade de entender. A diferença entre inconsciência e ignorância. Ignorância é não saber. Ignorância é eu não tenho essa informação, tá? E passo a ter. Quando eu tomo conhecimento, né? Quando eu aprendo, quando eu, sei lá, me ilumino, quando eu posso usar vários significantes para esse momento em que eu aprendo alguma coisa, apreendo um conhecimento e preencho uma ignorância, um não saber, né? O inconsciente não tem nada de ignorância. Pelo contrário, o inconsciente é dado por uma inteligência superior, que é nossa, mas que não está totalmente no nosso controle. Uma inteligência, a expressão de algo que a psicologia, a filosofia, e a magia, se a gente for pensar, né? Todas estão atrás, mas ninguém sabe exatamente o que é. É nosso. Cada um de nós experimenta isso na sua individualidade, né? Tem essa coisa maior toda da humanidade, mas cada um de nós experimenta na nossa individualidade o lidar com um mistério sobre si mesmo. Algo que a gente suspeita, né? Mas não capta totalmente. Algo que se manifesta pelos chamados sintomas. Sejam eles físicos, sejam eles psicológicos. Né? Esse mistério sobre mim mesmo. Por que o inconsciente se forma, né? Por que há isso que a gente estava falando, que transita pela metacomunicação? Né? Porque o inconsciente ele se comunica, sempre, se manifesta, mas não de forma direta, de forma parabólica. A famosa parábola. Por isso que os ditos de Jesus, né, e de Buda e de outros avatares têm tanta força, né, e fica, porque se comunica através de parábolas. Né? A parábola ela vai dar essa volta
para falar, né? Você pode, por exemplo, né? E por isso que os contos são tão importantes, né? Os contos vão falar das metáforas, né? Das parábolas. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que está numa situação difícil e dependendo do que for, e que está envolvido em vários problemas e que está imerso, né, naquilo tudo e não está entendendo, né? E essa pessoa pode ouvir uma frase dizendo que quando você sobe na montanha, você tem condições de ver a paisagem de um outro ângulo, de um ângulo maior, onde você vai perceber que a sua vila, a sua casa, faz parte de algo maior. Né? Quando você sobe na montanha, a sua visão é outra. A gente pode usar essa metáfora da montanha e vai estar relacionado a essa agonia que essa pessoa está vivendo por estar inserida nessa pequeneza, assim, né? Só o meu mundo, minhas coisas, eu, casal, eu, meu trabalho, eu, minhas coisas, eu, minha vida, eu, né, estou aqui girando em torno de mim e há informações desse lugar mais alto, né, desse lugar que vão me ajudar a entender essa miudeza. A parte está no todo e o todo está na parte. Então, através de uma metáfora, né? Puxa, tinha uma outra... Ah, sim, a de Buda. Uma outra metáfora, né? A famosa metáfora que... o conto, né? A história que fala que explicita, né, a ideologia do caminho do meio, né? A ideologia do caminho do meio, do Buda, né? Que é muito interessante. Do Buda, de um dos Budas, né? Do Siddhartha, né? Do príncipe. Que o Siddhartha era um príncipe que renuncia, né? Que vai, um dia vai transitando entre o povo, ele decide, depois entra em crise, vê a miséria do povo e tudo mais, ele entra em crise com tudo aquilo que ele tem, né, no palácio e decide abrir mão de tudo e ir para uma floresta, né, se iluminar. Ele abre mão de tudo que ele tinha, de um excesso de conforto, de um excesso, né, de alimentos, de um excesso de possibilidades, e abre mão de tudo e vai para o zero, vai para o nada e vai para esse lugar de meditação, né, tentar esvaziar, não pensar, essa coisa toda que a gente sabe, né? Ou não se ligar aos pensamentos, não grudar nas coisas, não dar valor, né? Deixar eles passarem. Vai para um lugar nessa floresta de jejum, de jejuar, de não comer, né? De passar, de comer raízes, para se iluminar. E está nessa busca de iluminação, fazendo um contraponto a esse excesso que ele teve, ele acha então que é isso aqui que vai trazer a iluminação para ele. E aí um dia ele está na beira de um rio, né, numa mata próxima à margem de um rio, meditando há dias e nessa coisa, né, e passa um barco que dentro tem um músico tocando o seu, não sei qual que é o instrumento na China, sei lá, sua violinha, seu bandolim, um instrumento de corda, provavelmente aqueles... E aí, o músico está ajustando e a corda arrebenta. E o músico solta essa frase: se a corda fica frouxa demais, não sai som. O som sai ruim, não sai o som. Se estica demais, ela arrebenta. Ele não disse, mas eu vou dizer agora, e também não sai som. Né? E Buda, o Siddhartha, né, esse príncipe, estava lá meditando há muito tempo e ouve essa frase, ouve essa corda estourando, ouve essa frase e abre os olhos. E diz, chega,
Chega de meditar. Não é esse caminho de extremo de sacrifício que vai me levar à iluminação. É o caminho do meio. Há vários outros ditos populares que vão falar dessa mesma filosofia, dessa mesma ideia, dessa mesma ideologia, de forma metafórica. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É algo mais ocidental, né, associado aos descobridores, aos grandes navegadores, né? É algo europeu, vamos dizer assim, dessa ida ao mar, né? De todo o cancionário e as histórias que há do mar e que depois chegaram para nós, quer dizer, já havia, claro, pescadores e homens ao mar, né? Mulheres também, mais raras, mas também. Mesmo o povo asiático que se lançava ali, né? O pessoal do Atlântico, né? O pessoal do Pacífico. O pessoal do Pacífico também, não só o do Atlântico da Europa, mas o Pacífico, que já está provado que eles chegaram primeiro aqui nas Américas, né? Na América do Sul, antes até daqueles que atravessaram por cima. Então eles se lançaram ao mar e chegaram aqui, né? Mesmo o pessoal da Ilha de Páscoa, tal, né? Tanto que os nossos índios americanos têm essa etnia, né? Mais oriental, sim. Mas esse dito que eu acabei de dizer vem dessa época, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? Se lançando ao mar, essa coisa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então são comunicações, veja, parabólicas, né? Quando eu digo nem tanto ao mar, nem tanto à terra, alguém, se você pegar na comunicação direta, isso não quer dizer muita coisa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que ele quer dizer com isso? Né? Vamos dizer assim que você tem um jovem que está na véspera do vestibular e no dia da véspera do vestibular ele fala assim: puxa, eu vou passar o dia inteiro estudando que amanhã é o vestibular e eu estudei o ano inteiro e eu preciso estudar hoje e tal. E alguém vira para ele e diz assim: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se deixar a corda frouxa, não sai som. Se esticar demais, ela arrebenta. Esse jovem vai falar: pô, o que esse cara falou? Né? Ele pode falar, né? Se ele ficar só na linha direta, nessa linha, nesse patamar, na linha do óbvio, na linha só do conteúdo, do texto. Se ele acessar o que é dado a entender, o que é metacomunicado, ele pode decidir não passar o dia anterior ao vestibular estudando, e sim relaxando, procurando ficar tranquilo, preparando o seu psicológico, né, que é muito importante na hora do vestibular. Tudo isso, ele pode entender essa instrução. Isso não foi dito, isso foi metacomunicado. Nesse quadro que a gente montou aqui, né, entre duas pessoas conversando, tem a comunicação e a metacomunicação. Uma linha direta, uma parábola. Né? E que isso que se transmite metacomunicado, né? Eu não tenho total consciência, poucas vezes, né? Tenho consciência sobre isso, quer dizer, eu sei, tá? E não sei. Por isso dou a entender, né? Mas comunico. A pessoa que recebe
também entende e não entende. Sabe e não sabe o que você quis dizer com isso. Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. A metacomunicação está nessa linha entre ouvir e escutar. Ou escutar e ouvir. Entre ver e enxergar. Eu acho que saiu uma coisa aqui que eu quero dar uma olhada. O que capacita o sujeito a compreender a metalinguagem? Bah, que pergunta legal! Obrigado pela sua pergunta. O que capacita o sujeito a entender a metalinguagem? É tomada de consciência. Desenvolver a tua capacidade, aumentar, né, a tua consciência. E é entender, veja, que o inconsciente, ele não é um déficit. A gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento que tomou conta de tudo, que é um pensamento desenvolvido pela essa ideia do consumo, né, do sempre mais consumo, uma coisa que a gente tem que sempre crescer, a economia sempre tem que crescer, a gente tem que consumir mais, e que está consumindo o planeta em última instância, a gente entender que o inconsciente, veja, eu quero tomar consciência. Eu quero tomar consciência, claro, eu quero mais consciência. Como eu quero mais tudo, né? A gente tá no... Então, essa coisa de evolução. A evolução é uma escada que eu subi tantos degraus, e aí cheguei num ponto em que eu vou ganhar mais. Eu não perco nada e ganho mais. Não perco nada e ganho mais. Não perco nada. E tomar consciência não é isso. Você perde alguma coisa quando toma consciência. Você perde principalmente uma proteção. O inconsciente não é ignorância. Não é burrice. O inconsciente é uma meta-inteligência. Que a gente vai atrás. Se a gente conseguir dar conta de tomar consciência, porque assim, ao tomar consciência de alguma coisa, vai emergir uma demanda, um tipo, putz, e agora? Que eu vi isso, que eu enxerguei isso, que eu enxerguei isso que eu via, né? Que eu escutei isso que eu falava, tá? E que percebi. E agora? Vai vir esse sentimento. Eu vou entrar em contato com a falta, com o buraco. Eu não sei o que fazer. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais... Mas eu não sei ser diferente ainda. Então tomar consciência é conseguir lidar com essa sensação, né, de descontrole, de ignorância sobre si mesmo. E por que a gente vai fazer isso? Né? Porque há uma agonia, há a descoberta de que eu não sou tão perfeito quanto eu achava que eu era. Há a descoberta de que há um lado meu que eu andava escondendo. Há uma descoberta de uma série de coisas que vão mexer. Porque é o buraco, é a demanda. Vão mexer com o equilíbrio. E por que eu vou fazer isso? Por um desejo. Por um desejo. Entende? Porque assim, é algo que eu vou ganhar. Ao tomar consciência, eu ganho alguma coisa, mas eu perco outra. Há um entendimento popular, é quase um dito, mas a gente pode falar dele aqui agora e dizer como dito, o alienado é mais feliz. Em alguma instância, é. O alienado é mais feliz caso, ao se desalienar, ele não possa fazer nada para sair da situação em que está. É melhor então ele ser alienado. Porque ao se desalienar e perceber a situação em que está, ele vai precisar sair dela. Essa demanda vai emergir. Se perceber a mediocridade de muitas coisas,
E nesse sentido, aquela animação, aquele desenho do Lego que foi feito, agora essa animação recente, principalmente o primeiro, vai trabalhar de uma forma muito lúdica isso que a gente está falando nesse momento. Do ser alienado e do acordar sobre essa alienação. Se eu não posso fazer nada, né, se eu não tenho como, é melhor, assim, veja, a alienação esconde certas dores. Há também um entendimento, muita gente fala que tomar consciência, de alguma forma, vamos dizer assim, vai fazer eu sofrer mais. Né? Por isso é preciso tomar cuidado, né? Ao tomar consciência, por exemplo, eu acho que é um exemplo, para mim, eu vou colocar até um exemplo pessoal, né? E que eu acho que está acontecendo com muitas pessoas, pelo que eu vejo, né? As queimadas na Amazônia e no Pantanal. Assim, se você se desaliena dessa alienação que é achar que tudo bem, né, em que está, por exemplo, o ministro do meio ambiente, acho que é o meio ambiente dele, né? E que acha, esse ministro, eu vi uma reportagem dele há muito tempo atrás, porque aí era o programa do Jô Soares. Esse ministro, ele foi entrevistado no Jô Soares, ele não era ministro de nada ainda, era só um cara que divulgava algumas ideias. Ele foi chamado no Jô Soares porque ele dizia que o aquecimento global não existia. Isso era besteira. Eu lembro que o Jô Soares dava risada. Ah, que bom saber isso, agora eu vou andar de carro sem peso na consciência. Né? E se dava risada. Aí o Jô Soares falava, mas tal informação, satélite, né? Uma série de cientistas, né? Dizendo que o aquecimento global está acontecendo. Aí esse gênio do meio ambiente dizia, não, mas é tudo mentira. Não apresentava uma prova, mas afirmava com muita categoria que era tudo mentira. Isso há muito tempo atrás. Eu falei, nossa, que absurdo, né? E inclusive que absurdo, quer dizer, eu ia dizer que absurdo estar entrevistando um cara desse, mas né, são ideias, né? Tem gente que acha que a Terra é plana. É uma outra forma de alienação. Então veja, há pessoas cometendo atos, né? Queimando o mato, porque tem na cabeça que melhor é consumir, melhor é fazer plantação, melhor é fazer pasto, fazer mais carne, fazer mais soja, mais milho, ganhar mais dinheiro, que é... E para manter esse lugar, é alienada do fato de que vai devastar toda essa terra, né, toda essa floresta, para fazer plantações, vai criar um deserto e não vai haver água para irrigar essas plantações. De que está dando um tiro no pé, que está destruindo. Cada animal morto, queimado, que ele vê e que ele sabe que está fazendo e que está... mostra isso para ele. Isso é comunicado para ele. Só que ele não vê. Ele vê, mas não enxerga. Vamos dizer assim, esse é um tipo de alienação da qual eu estou falando. Mas que, na nossa condição aqui, né, morando onde a gente mora, no sul do país, eu vou largar a vida toda para ir lá combater isso lá. E há um contexto maior de um governo que ganhou as eleições, então há algo em mim que, quanto mais eu tomar consciência sobre isso, que o futuro dos meus filhos está sendo destruído, ou muitas pessoas dizem, mas era inevitável, mas podia durar muito mais, e há uma virada que está para acontecer, acontece, não acontece, onde a humanidade pode virar esse jogo. E que com isso está ficando menos provável, né? Ou está acelerando esse ponto, onde que não vai haver meio ambiente para os nossos filhos,
que eles não vão ter as oportunidades, ou para os nossos netos, no máximo. Isso dói muito. Entende? Assim, se eu for para o sentimento de que não fazer nada é participar, isso é agoniante, isso pode acabar com o meu dia, pode acabar com a minha possibilidade de trabalhar, com a minha possibilidade de fazer live, isso pode tomar consciência total ou ficar nesse lugar. Pode impedir de eu conseguir trabalhar, criar meus filhos, produzir, tá fazendo essa live, tá? Algo vem no sentido de vez em quando, eu diminuir minha percepção sobre isso. Porque eu não tenho o que fazer nesse momento. Porque eu não vou largar toda a minha vida e vou sair atrás disso, tentando apagar fogo lá, ou combatendo essas pessoas, ou... Há alguma coisa que, se eu não sentir essa dor totalmente, eu posso fazer aqui do meu lugar que vai influenciar lá. Isso sim. Mas veja, eu estou falando de um mecanismo muito sutil que faz diminuir a minha percepção sobre isso, porque eu não tenho, se eu abrir esse buraco, se eu abrir essa demanda de que precisa fazer alguma coisa, eu não tenho como fazer, isso é muito agoniante e isso pode... corre perigo, entende? Todo o meu sistema psicofísico. Então, assim, é uma dose. É claro que, veja, eu acessei isso tudo, isso se transformou em palavras, então eu tenho consciência disso. Isso não é exatamente uma inconsciência. Mas, veja, é a essência de um mecanismo que diminui a percepção disso para eu poder continuar sobrevivendo. Entende? Muitas vezes a pessoa está trabalhando em alguma coisa que ela não se vê na sua obra, que ela não se vê naquilo que ela faz. Ela faz esse trabalho para ganhar dinheiro. Então, assim, ela não se vê naquela obra. Se ela tiver uma percepção disso e perceber uma certa dor, uma frustração de o resultado do seu trabalho não corresponder a uma extensão de si mesmo, isso vai doer. E se ele está precisando ganhar dinheiro, se essa pessoa está precisando ganhar dinheiro e precisa fazer isso, é melhor não ter essa percepção total e procurar dentro disso que eu estou fazendo, né? Dentro, vamos dizer assim, que eu estou empregado na obra do outro, né? Colocar a minha influência, transformar para as coisas e procurar, em paralelo, trabalhar com alguma coisa, tá? Em que eu me vejo, em que eu sinto que eu sou eu, em que eu sinto que é uma extensão de mim mesmo. Procurar produzir isso, não ficar só nisso. Agora, se eu tiver aqui e tiver toda essa percepção, talvez eu não consiga trabalhar. E eu preciso trabalhar para sobreviver. Então veja, com um pouco de alienação, uma certa alienação, tá? Ela tem uma inteligência. Então essa pergunta que foi feita, como é que eu aumento a minha capacidade de ler, de entender a metalinguagem, vai estar associado a eu conseguir lidar com as demandas que emergem quando eu consigo ler a comunicação metacomunicada. Que sai dos meus comportamentos, que sai dos meus tons de voz, da forma como eu falo, que sai, se eu fizer uma leitura, né, histórica dos meus comportamentos, eu fiz isso, eu vou perceber que há alguma intenção minha, isso está sendo metacomunicado, que também vai no tom das coisas que eu falo, no conteúdo, né, e no tom. A metacomunicação do outro para comigo, eu perceber, eu poder captar, vai depender de eu suportar, lidar com a informação que não é comunicada diretamente. Essa pessoa propõe um pacto de, quando vai nessa via que é dado a entender, né, é tipo assim, às vezes assim, é muito interessante pensar que às vezes isso é até um respeito. Tá? Olha, eu estou te dando a possibilidade de entender e não entender. Então, mesmo quem toma consciência, que tem uma consciência superior, e agora há pouco a gente estava falando de Jesus, e a gente estava falando do Buda, por que a mensagem deles é tão forte e chega até nós? Né?
milhares de anos depois, né? Por quê? Porque se comunica em parábolas. Outro dia eu vi uma chargezinha, né, muito legalzinha assim, que era Jesus falando, né? E o quadrinho ó, que saía da boca dele, era aquelas coisas, eram parábolas matemáticas. Aí tem dois ouvintes, um fala assim, eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí o outro fala, é porque ele se comunica através de parábolas. Né? Quer dizer, você precisa ter capacidade de entender o que ele está falando. Por isso que muitas vezes as pessoas, sobre o que é comunicado religiosamente, né, por esses avatares, por esse... Né, as pessoas vão lendo a Bíblia, outras, e vão, agora que eu entendi, agora que eu entendi. Entende? Porque aceitou a parábola. Senão não entende também, né? Fica lá como se fosse nada. Tudo, nada, né? Nesse sentido. Então a minha capacidade de ampliar, a minha possibilidade de ampliar a capacidade de leitura da metacomunicação está diretamente relacionada à minha capacidade de lidar com a informação que eu vou captar, que vai ser uma informação que vai trazer uma demanda, vai trazer um buraco, vai trazer um não sei, vai trazer um e agora que eu vi e enxerguei, ouvi e escutei. Deixa eu ver, apareceu uma perguntona aqui. Quando se começa um novo relacionamento, é necessário que o outro saiba do seu passado? Chega a exigir imaginar as coisas? Não, aí olha, você acabou de abrir um assunto muito legal, assim, deixa eu ver quanto tempo existe aqui. Ah, tá, tem 3 minutos, beleza. É muito legal o teu assunto, então eu vou pegar esse finzinho de live e falar disso aqui, tá? Quando se começa um novo relacionamento, é necessário que o outro saiba do seu passado? Chega a exigir e imaginar as coisas? Legal. Não. Veja, é uma pergunta que tem muito a ver com comunicação, né? Não. O que você... você entrou num ponto que a gente vai falar em dado momento aqui, que é... há algo relacionado a ser sincero. Eu consigo ser sincero, eu consigo falar o que eu penso, muitas vezes deixo de ser falso, deixo de ser puxa-saco, né? Ser sincero, né? Nesse caminho de expressão maior do que eu sou, de precisar esconder menos, né? De mostrar quem eu sou, é preciso passar para um lugar sincero? Mas muito cuidado com a sinceridez, muito cuidado com a sinceridez e com o sincericídio. Sinceridez é a mistura de sinceridade com estupidez. Você está fazendo uma coisa estúpida. Você está sendo bruto. Você está sendo... usando, talvez, a desculpa de ser sincero. E o sincericídio é provocar a morte de alguma coisa com a sua sinceridade. Então, não falar algumas coisas, muitas vezes é preservar o outro. É um ato de amor. Agora, veja, nas relações, a gente precisa entender um conceito, que é o conceito de gozo da psicanálise, que é um prazer associado aos sofrimentos. O outro começa a espremer informação, você pode ficar a serviço do gozo do outro, porque a pessoa sofre. Tem pessoas que querem detalhes da relação sexual que teve com o outro, e vão confundir tudo, porque no nosso inconsciente, o nosso inconsciente é um lugar sem tempo e espaço. Então vai ficar uma mistura, coisas que você não está fazendo agora vão ser confundidas com coisas que foram feitas no passado. Pessoas que, se você é obrigado a falar, você vai provavelmente provocar um ouvir. Casais têm que tomar muito cuidado, porque, assim, quer se confessar, vai no padre. Vai lá, eu fiz tal pecado. Não é para se confessar com o seu cônjuge.
Se há alguma questão relacionada a algo que eu não me sinto bem, outras relações, veja, é preciso tomar muito cuidado para abrir isso para o cônjuge. Precisa ter uma relação, primeiro, que a pessoa goste disso e de uma intimidade que já é com história. Senão é meio atravessar o outro. Vai fazer isso com um amigo, com uma amiga, vai fazer isso com um terapeuta, vai fazer isso com um padre. Entende? O importante é falar essa informação. O importante é falar essa informação. Tá? Eu fui olhar o tempo aqui. O importante é falar essa... Mas você não precisa falar para a pessoa, para o teu objeto de amor. Você pode falar para um amigo, para uma amiga, pô, tal relação, tal tempo, não gostei, não sei. Né? Ficar contando detalhes, ficar espremendo, sentir ciúmes. Tá? Se você não quer, se você quer entrar nesse jogo, eu quero falar e quero ouvir. E colher isso, assim, aqui é um lugar sem moralismo. Tá? Agora, se você não quer, não confunda isso com ser sincero, ser sincera. Não, não é. Né? Isso é uma sinceridade, né? Puxa, tem gente fazendo pergunta legal. Se respondo, é mentira. Se não quero responder, estou escondendo. Pois é uma opressão que você tá relatando. Né? Agora, veja, como é através da comunicação, você não está sendo amarrada ou amarrado, tá? Amarrada ou amarrado, obrigado a falar isso. É você pensar por que você continua fornecendo essas informações. Porque assim, se uma vez a gente é exprimido, né, exprimida, a revelar uma informação que a gente não quer, dentro de uma relação de casal, estou falando. Isso não é uma tortura, isso não é não estão me batendo para isso. Estão usando jogos, e a gente vai falar desses jogos aí mais para frente, da comunicação, que são chantagens emocionais, duplos vínculos. A gente vai falar disso dentro dessa série de lives aqui. Se você não está sendo fisicamente obrigada, veja, há algo teu que fornece isso para o outro. Se você não quer, não fornece. Se nesse momento a pessoa me espreme e eu forneço essa informação através dessa pressão, eu estou criando o próximo momento em que essa pessoa vai fazer isso de novo. É um ciclo, né? E aí, eu vou... Se eu cortar, se eu for exprimida, para dar essa informação e não dou, assim, isso aqui é minha intimidade, eu não quero falar para você. Você é meu companheiro, minha companheira, isso não significa eu corto. Esse ciclo acaba. Agora, se eu consigo lidar com a frustração de não realizar o desejo do outro. É uma frustração minha provocar frustração nessa outra pessoa. Então, essa outra pessoa quer a informação. É uma informação minha. Eu vou frustrar ela. Não vou te dar. Então, cabe perguntar por que você não está fazendo isso. E aí está o ponto da tua inconsciência. A gente continua essa conversa. Obrigado pelas perguntas. A gente continua semana que vem. Muito bom, muito rico. Tá? Valeu e até a próxima. Depois eu vou ler o que foi escrito, que não deu para eu ler agora, tá? Das perguntas. E vou procurar falar delas na próxima live. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 7 da noite. Obrigado, galera. Tcharam, tan, 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 tan.